Meu amigo, o pintor Chabichou, explicava-me com gravidade suas teorias sobre o corpo astral, intitulando-se Super Independente e afirmando com convicção que, ao dormir, meu corpo astral se espalhava por todo o apartamento, percebendo eventos que poderiam interromper o sono antes que o ruído fizesse. Segundo ele, uma possível experiência em vigília poderia confirmar isso, mas exigia uma concentração que ele próprio quase não suportou ao tentar. Ouvi suas elucubrações com a atenção distraída de quem já estava habituado a seus discursos, quando não era o corpo astral, era o plexo solar, o yoga ou outra prática espiritual. Enquanto ele detalhava a experiência que pretendia realizar, pedi que me esclarecesse como se daria a projeção de sua forma na noite seguinte. Ele continuou, explicando que, à meia-noite, eu deveria me deitar e pensar intensamente nele. Ele, então, difundiria seu corpo astral em meu apartamento, o qual eu veria como uma figura vaporosa e levemente luminosa. Aceitei a proposta, decidida a desmentir as fantasias do amigo e com a secreta esperança de que ele abandonasse essas obsessões, que há tempos dificultavam a venda de seus quadros, cada vez mais incompreensíveis. Deitei-me todo vestido e, esforçando-me para evocar a imagem de Chabichou, acabei por adormecer. De repente, despertei com um sentimento de desconforto, como se houvesse uma presença invisível no quarto. Ao olhar para o relógio, notei que eram 11h30. A cortina parecia levemente agitada, vento talvez? Em meio à escuridão, comecei a distinguir uma forma humana contra a luz suave da noite. Um leve arrepio tomou conta de mim, e pensei se não era eu, com todo o meu ceticismo, o ignorante da situação. Refleti sobre o que poderia estar perdendo com essa resistência ao desconhecido e, na mesma hora, percebi que a figura avançava silenciosa, sem ruído. Vendo a barbicha e os cabelos despenteados, concluí que era, de fato, Chabichou. Estranhamente, ele parecia maior e mais sólido do que eu esperava, menos nebuloso e distante. Quando a figura se aproximou do meu leito, uma exclamação de surpresa escapou-me, rompendo a quietude da noite. Imediatamente senti uma corrente de ar frio, a cortina balançou fortemente, de súbito, o quarto retornou ao seu silêncio habitual. Ainda impactado, esperei alguns minutos, mas não houve mais qualquer manifestação. Acendi a luz e constatei que o quarto estava vazio. Intrigado, dirigi-me ao quarto do meu amigo, de onde vinha um forte ronco. Ao encontrá-lo mergulhado em sono profundo, despertei-o com certa dificuldade, ansioso por compartilhar o que julgava ser uma realização fantástica. Chabichou, cansado, não reagiu com o entusiasmo que eu esperava e preferiu voltar a dormir, deixando-me a tarefa de convencê-lo de minha experiência. Na manhã seguinte, ao me levantar, percebi, próximo à janela, um pequeno cartão branco que não notara antes. Pierre Bellecris, agente literário. Irritado, imaginei que a empregada o havia deixado por descuido e reclamei por ela não me avisar sobre as visitas. Lembrava vagamente o nome Pierre Bellecris, talvez alguém que pudesse ajudar na publicação dos meus poemas, mas logo deixei de lado o pensamento. No estúdio, Chabichou lia o jornal com um ar de grande concentração e, ao me ver, chamou minha atenção para uma notícia. Um monomaníaco perigoso fugiu do asilo de X e cometeu um assassinato ontem à noite na Rua dos Postes, perto daqui. Trata-se de Claude C., indivíduo corpulento, de 1,78 metros, com cabelos desgrenhados e barbicha em ponta. Usa roupas cinzentas, e por vezes, apresenta-se como Pierre Bellecris, identidade que ele roubou de uma de suas vítimas. Sentindo-me gelar, caí no sofá enquanto Chabichou, espantado, deixou o jornal cair ao meu lado e me estendeu um copo de água. Bebi a água em um gole só, tentando recompor-me do choque, mas a mente estava aturdida com uma mistura de medo e descrença. O cartão de Pierre Bellecris ainda estava em minhas mãos, e agora eu me perguntava, horrorizado, como ele havia ido parar no meu quarto. Chabichou observava minha expressão, preocupado, e perguntou se eu realmente acreditava que fora o corpo astral dele quem aparecerá na noite anterior. Ainda abalado, respondi que sim, afinal a figura, com a barbicha e os cabelos desgrenhados, tinha sido quase uma réplica de sua aparência. Ele sorriu, ainda meio cético, mas sua expressão logo deu lugar a um misto de surpresa e alívio quando contei todos os detalhes. Como a forma parecia sólida, como havia sentido o ar frio e até mesmo o modo como a figura deslizara silenciosa até meu leito. Chabichou escutava em silêncio, mas de súbito interrompeu-me, com uma expressão grave. Se aquilo realmente acontecerá e se eu tinha mesmo visto uma forma tão sólida e distinta, era possível que eu tivesse me deparado com algo bem menos etéreo do que um corpo astral.
Olhou-me com preocupação e sugeriu que talvez a experiência que propusera pudesse ter atraído uma presença estranha e perturbadora, algo que aproveitará nossa tentativa de projeção para fazer-se presente. Pela primeira vez, senti um pavor genuíno. A figura que eu vira, que tomara por Chabichou, poderia ser o próprio Pierre Bellecris, ou melhor, o perigoso fugitivo, Claude C., que havia adotado aquele nome. A ideia de que um assassino vagava pelos arredores da cidade, e que ele poderia ter entrado em meu quarto naquela noite, me deixou em um estado de completo desespero. Não sabia o que pensar, tudo era terrivelmente confuso. Chabichou, apesar do susto, tentou tranquilizar-me, sugerindo que tudo aquilo poderia não passar de uma coincidência, ou mesmo um devaneio influenciado pela nossa conversa sobre o corpo astral e as experiências espirituais. No entanto, enquanto ele falava, seus próprios olhos demonstravam apreensão. Após algum tempo, concordamos que seria prudente manter a porta bem trancada nas noites seguintes e alertar a polícia caso houvesse qualquer outra manifestação estranha. Por dias, o pensamento de Pierre Bellecris, ou Claude C., não me deixava em paz. Sempre que um barulho ecoava no apartamento à noite, eu despertava de sobressalto, temendo ver novamente aquela figura nebulosa ao pé do meu leito. A presença do cartão continuava a ser um mistério inquietante, algo que não conseguíamos explicar de forma convincente. O pintor Chabichou, por sua vez, embora continuasse suas elucubrações sobre o astral e o espírito, passou a referir-se ao mundo espiritual com certa cautela, como se a experiência houvesse posto um limite à sua busca por essas forças desconhecidas. Eu, porém, não consegui mais ignorar o que vi naquela noite, e, embora tentasse convencer-me de que tudo não passará de um equívoco ou de um sonho induzido pela sugestão, havia uma parte de mim que jamais se sentiu inteiramente só ou segura no silêncio escuro do meu quarto.